O Salmo 133 fala da comunhão, e ali diz que é como o óleo que desce sobre a barba de Arão, né? Sobre os montes Hermon. E ali, quando a geleira derrete, aquela água desce e ela deságua, é afluente em Genezaré, naquele lago. E o lago de Genezaré é riquíssimo, é uma terra fértil. O nome Genezaré significa jardim dos tesouros. É um lugar de muita prosperidade, de muitas riquezas. E aí, Jesus, estando à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia, versículo 2, irmãos, ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Jesus estava em Genezaré, o texto aqui diz que ele estava ali ensinando por meio de parábolas, ensinando aquele povo acerca do reino dos céus, né? E a multidão foi crescendo ali naquela praia, não houve mais espaço. E aqui o texto diz muito claramente que ele pega aquele barco ali emprestado, se afasta um pouco e ministra ali, né, para as multidões aquela palavra. Começa a ensinar ali o povo. Aí versículo 4. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros dos outros barcos, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelho diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Então respondeu Jesus a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Esse texto, ele é autoexplicativo, né? A gente poderia fechar aqui a palavra, mas durante essa semana, na verdade a semana passada, o Senhor trouxe esse texto ao meu coração em diversos momentos do dia. Eu nem sabia que eu iria trazer a palavra, não sabia que ia pregar aqui. E o Senhor começou a ministrar muito forte sobre essa passagem, em específico essa passagem. Porque nós estamos aqui diante de uma situação atípica para a atualidade, nos dias de hoje. Genezaré era uma terra fértil, próspera, rica, e ali havia alguns homens que passaram ali a noite pescando. Eles não obtiveram, êxito naquilo que eles se dispuseram ali a fazer naquela madrugada, e eles voltaram para a terra vazios. E ali, durante o dia, o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre algo que acontece muitas vezes na vida
de nós, crentes, que muitas vezes acontece na nossa caminhada e que muitas vezes nós não entendemos, porque nós estamos muitas vezes em Genezaré, estamos num ambiente de prosperidade, estamos num ambiente de fertilidade, estamos num ambiente de riqueza, muitas vezes estamos ali, naquele ambiente, e muitas vezes nós estamos assim como Simão, não pescando nada, né? Trabalhando muito e parece que nada acontece. Você está num ambiente, mas você não desfruta, você não se alimenta, você não mergulha naquilo que está sendo ali ministrado, daquilo que está ali impregnado naquele ambiente. É como se você passasse um perfume e a sua pele, né, a sua roupa descartasse aquele cheiro, né? E você, muitas vezes nós estamos como Simão, dentro do ambiente mais propício para viver aquilo que ele poderia viver. Porque estamos falando aqui, no texto aqui fala de pescadores, de homens comuns, e muitas vezes nós também estamos assim na casa do Senhor, dentro do ambiente profético, mas entramos, ouvimos as canções, sentimos arrepios, sentimos as emoções, e nós voltamos para a nossa casa, para os afazeres do dia a dia, com os nossos barcos vazios. Muitas pessoas chegam aqui vazias e vão embora totalmente vazias. Vazias não de si mesmo, mas vazias da presença de Deus, da manifestação, da glória do Senhor. Estão dentro do ambiente, mas não mergulham no ambiente, não entram, não permite que o ambiente quebre aquele protocolo, aquela couraça, que muitas vezes fica ali enraizada nos nossos corações. E muitas vezes nós ficamos como esses homens aqui, vazios. Uma certa impressão de que estamos perdendo tempo. Às vezes eu ouço alguns irmãos conversando na igreja ou no trabalho, e alguns comentários soam como se eles estivessem perdendo tempo naquele ambiente. Às vezes eu ouço até comentários de pessoas que dizem assim: não faz diferença se eu estou lá ou se eu não estou, porque parece que todos os dias é o mesmo dia, da mesma forma. E aí, Genezaré, porque Genezaré era uma terra muito rica, e o que indica que eles pescavam ali por muitos tempos, né? Faziam ali, né, o seu trabalho. Mas aquela noite eles voltaram fracassados, perdidos, desorientados, com medo. Simão ali empresta o barco, Jesus prega para as multidões, ensina sobre o reino, ensina sobre a salvação, ensina sobre cura. Creio eu que houve expulsão de demônios ali, milagres aconteceram ali naquele ambiente, vidas foram transformadas, mas quando Jesus dá uma ordem para Simão, Simão questiona: mas mestre, nós trabalhamos a noite toda, e mesmo assim nada aconteceu. E ali Simão entra num diálogo, ainda que seja curto aqui nesse texto, mas Simão começa a questionar o Senhor, e não como uma atitude de fé, mas Simão, ele obedece, como muitas vezes nós fazemos na casa do Senhor, não porque temos fé, mas porque nós ficamos com medo das consequências de que se eu não fizer, o que pode acontecer? Então eu vou fazer. E muitas vezes fazemos a mesma coisa,
mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Mas não porque houve ali no coração dele uma atitude genuína de fé. Ele emprestou o barco, ele ouviu da pregação, mas ele não se rendeu àquilo que o Senhor naquele momento queria fazer sobre a vida dele. E não é diferente nos nossos cultos, não é diferente na casa do Senhor, não é diferente nas reuniões de orações, não é diferente no sítio, não é diferente, não é porque aqui é o Ministério Elohim Internacional, talvez se eu mudar de igreja, se eu for ir para a igreja da esquina, se eu for para a igreja central, se eu for para a igreja da Rasa, não é diferente porque a conversão ainda não aconteceu no coração. Então as pessoas, elas vêm, ouvem as palavras, se emocionam, mas elas não deixam que a palavra penetre em seus corações. Elas resistem à voz do Senhor, e muitas vezes o profeta diz assim: Deus está dando carro, o Senhor está ministrando a cura, o Senhor está libertando. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas sobre a tua palavra, não, porque ainda há um coração genuinamente marcado pela fé, mas porque entre não ter nada e obedecer para ter alguma coisa, muitas vezes fazemos como Simão. Obedecemos porque parece que é a última escolha. Como eu já cheguei no fundo do poço, já tentei de todas as formas, agora eu vou ter que obedecer. Agora eu vou ter que me batizar nas águas. Agora eu vou ter que me firmar na casa do Senhor. Agora. Mas nessa noite o Senhor quer mudar a nossa maneira de pensar. Deus quer mudar raciocínios neste lugar. À tarde eu estava orando por esta palavra e o Senhor trouxe muito forte ao meu coração vidas que estão como barcos vazios, que foram criados para um propósito, mas não estão alinhados com o propósito do Senhor, ainda que seja como um barco. Mas este barco aqui tinha uma missão, e muitas vezes nós nos agarramos à ideia de que eu frequento uma igreja, eu sou dizimista, olha, eu venho até na reunião de oração, eu participo das coisas do sítio, eu até oro, mas de fato eu ainda não deixei o que a verdade absoluta da palavra me transforme por completo. E aí ficamos como barcos vazios. Entramos e saímos e permanecemos da mesma maneira. E orando em casa, e aqui o Senhor começou a ministrar o meu coração. Muitos barcos, muitas vidas vazias, porque colocaram toda a sua esperança em algo que não foi o Senhor, óbvio. Vinícius, eu confiei muito naquela liderança. Vinícius, eu doei muito, eu batalhei muito para ter, eu fiz muito. Eu me doei, Irmãos, vidas que continuam vazias porque estão presas ao legalismo, porque estão presas à religiosidade, porque estão presas ao medo, porque estão presas à sua própria maneira de viver, porque estão trancafiadas em sofismas, ou porque estão muitas vezes andando até com crente, mas não se converte. Como Simão aqui, nesse texto aqui, Pedro, mais à frente no capítulo 6, Pedro é escolhido como um dos 12. E mais à frente na crucificação, é o mesmo Pedro que nega Jesus, experimentou dos milagres, comeu, andou sobre as águas, mas mesmo assim, não deixou até aquele momento que a mensagem fizesse morada dentro do coração. Que a mensagem que é pregada nos cultos, que a palavra que é ensinada, que é ministrada, fizesse metanoia, mudasse a direção, transformasse. E muitas vezes nós ficamos resistentes à voz do Senhor, resistente àquilo que o Senhor tem liberado.
Eu me lembrei, essa semana, sábado, a irmã Lídia foi dormir lá em casa, Alexandre, as meninas, né? E lá em casa tem um sofá, eu aluguei uma casa mobiliada, e tem um sofá na casa. Essa cadeira que vocês estão sentados aqui, vocês aguentam ficar sentados nessa cadeira 12 horas. Mas vocês não aguentam ficar sentados naquele sofá lá de casa 1 hora, porque o sofá é desconfortável ao extremo. Ao extremo. O sofá não é bom, enfim. Mas o Senhor me deu uma direção. Na verdade, o Senhor usou o nosso pastor, antes do pastor ir em missões para os Estados Unidos, né? Eu estava no culto em Cabo Frio, e aí o Senhor falou comigo que era para que o Senhor me daria a chave de um escritório. E eu vou confessar uma coisa para os irmãos. Aquele sofá pareceu muito confortável. Muito confortável. Era o melhor sofá para mim, assim. O melhor sofá. Era muito, muito, muito confortável. Porque aquele sofá me fazia fugir da direção de ter um escritório. Eu questionava o Senhor, mas Pai, eu sentado aqui no meu sofá, tem um buraco lá, uma mola. Para que eu vou alugar uma sala? Para quê? Para que eu vou ter uma estrutura? Ah, mas o profeta entregou, mas eu não quero. Quero ficar aqui no meu sofá, no meu buraquinho lá, doloroso, um sofá muito desconfortável, machuca a coluna, a gente fica com hematomas, mas era o meu sofá. E ali, a voz do Senhor, em abril desse ano, no final de março, início de abril, veio muito forte ao meu coração de que éramos para obedecermos a voz do Senhor. Mas eu queria fazer como Simão, questionar. E de fato eu questionei muitas vezes. E aí quando nós abrimos a sala, eu disse assim para o Senhor, mas sobre a tua palavra, eu vou abrir essa sala. Aleluia. E ali abri a sala, comecei a trabalhar ali na sala e as coisas não aconteciam. E aí eu dizia assim para Tati, lembra que num buraco lá do sofá, no desconforto, mas lá eu era muito mais feliz. Porque fazer a vontade de Deus, obedecer a voz do Senhor, dói. Obedecer, obrigado, irmão. Ninguém é consolado, não. Consola assim. Obedecer dói, mas dói o quê? A nossa carne. Porque a nossa carne briga, como diz a palavra, milita. A carne milita contra o espírito. A voz do Senhor vai te dar uma direção, mas a sua carne sempre vai tentar encontrar um lugarzinho de conforto distante da direção do Senhor. Distante da direção do Senhor. A nossa carne sempre vai querer o lugar da zona de conforto, porque aqui no buraco do meu sofá eu não preciso ter estrutura, eu não preciso crescer, eu não preciso assumir responsabilidades, eu não preciso avançar, eu não preciso, e eu ficava brigando, mesmo sabendo que a voz do Senhor, que a palavra do Senhor nos ensina que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, ainda assim eu queria fugir, porque eu sabia que quando nós nos posicionamos, quando nós nos colocamos de pé, nós enfrentamos batalhas, enfrentamos as lutas, as pedradas e as críticas, e eu não queria amadurecer de maneira nenhuma. Queria ficar lá no meu sofazinho. A bola do sofá estava massageando meu ego. Mas eu precisava dar um passo. E por muitas vezes eu fui trabalhar no escritório, eu chegava lá sozinho, e eu dizia assim, Senhor, hoje eu vou desistir, não vou ficar mais, vou entregar a sala, vou voltar para o sofá, e aí a voz do Senhor dizia assim, não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo. Aí eu ia no outro dia trabalhar, tá vendo aí? Não vai dar nada, vou desistir hoje. Não temas, eu sou contigo. Aí andava mais uns 2 dias,
Aí falava de novo, vou desistir novamente, não quero mais. E aí vinha a voz do Senhor novamente. Permaneça. Quando o pastor João Pedro pregava sobre permanecer, então, aí mesmo que eu não ficava alegre, aí mesmo que eu ficava chateado, que eu ficava, Senhor, estou sendo confrontado. Irmãos, obedeçam a voz do Senhor. Porque nesta noite você pode ter chegado aqui vazio. Talvez você tenha até um chamado, como todos têm. Tem uma missão. Mas nessa noite, a partir de hoje, você precisa sair daqui cheio. Como esses homens, como esse barco quase naufragou de tão grande foi a pescaria, que ele teve que pedir ajuda, porque quando nós nos enchemos ao extremo, ao máximo, a unção não fica só conosco, mas é compartilhado nos ambientes onde o Senhor nos leva. Aleluia. Nessa noite o Senhor quer te encher de tal maneira que aquele trabalho vai ser visitado, que aquela casa vai ser visitada, que aquela família vai ser transformada. Deus quer te encher de tal forma, de tal maneira neste lugar, que você vai viver coisas inéditas, que você vai experimentar um milagre, que você vai viver o sobrenatural de Deus, no nome de Jesus, porque você vai viver aquilo que o Senhor preparou para você. Aí, no decorrer lá da sala, a sala continua aberta para a glória de Deus. Amém. Aí, em maio, julho, em julho eu tive um sonho. E nesse sonho, eu sonhei que eu tinha uma Mercedes-Benz, um carro assim, muito potente. Da glória ainda não, irmão. Era um carro muito potente. E no sonho, o carro poderia andar acima de 100 km por hora. Mas no sonho eu andava só 40 km por hora. E quando tinha no sonho lá, quando tinha que subir uma rua alta, íngreme, e eu parava, eu falei assim, não posso não, deixa o carro aqui, eu tenho que subir a pé, não sei o quê. E acordei muito incomodado com o sonho, né? E aquele sonho ali, eu não entendendo o sonho. Aí um dia eu mandei mensagem para o nosso pastor. Mandei para o pastor Hélio, contei o sonho para ele. E aí ele disse assim para mim, não vou abrir aqui a mensagem porque ele está gravando ali, né? A igreja aqui não gravava, a gente não vou abrir aqui a situação do áudio lá da conversa. Mas ele disse assim, toda vez que você resiste à voz do Senhor, você fica com esse sentimento de frustração, porque esse carro, ele representa de que você pode ir sempre além, você pode ir mais rápido, mas toda vez que você resiste à voz, resiste ao seu chamado, aquilo que poderia ser mais rápido, como se fosse subir um morro, você vai fazer a pé, vai ser mais cansativo. Ainda que você esteja na casa do Senhor, ainda que pareça que tudo esteja legal ali, cumprindo, mas toda vez que você não obedecer à voz do Senhor, você sempre vai se sentir cansado. Você sempre vai ficar com o sentimento de que você está andando para trás. E aí, o sonho, né? O Senhor falou ali comigo, eu entendi o que o Senhor queria falar. E ali eu orei no mês de agosto. E disse assim, né? Senhor, eu de fato não tenho me posicionado. Eu vi as rugas da irmã Edna ali, ó, como chamava a atenção. O Wallace, né? Falando. Falei, Senhor, eu tenho resistido muito à tua voz. Porque o Senhor quer fazer além. Mas eu mesmo tenho me colocado em perigo. E ali em agosto eu fiz uma oração, me posicionei, entreguei ao Senhor. E aí o que aconteceu? Parece que mudou. A Alexandra está balançando a cabeça ali, porque a Alexandra me acompanha nas lutas, né? E parece que mudou. E ali o que eu não fiz naquela sala,
de abril a agosto, aí eu fiz de assim, entendeu? O que era para me fazer mês a mês, em um mês eu fiz o que foi além, superabundou. Porque ali eu entendi que não adiantava mais eu resistir à voz do Senhor. Não adiantava mais eu, como diz aí o ditado aí no mundo, dar murro, né? Soco em ponta de faca. Não adiantava mais, porque quem estava perdendo era eu. Quem estava deixando de ser abençoado era eu. Muitas vezes a gente acha, eu vou dizer não para o pastor. Quem vai perder é você. Porque o pastor me chamou para dirigir o culto, eu vou dizer que eu não posso. Quem vai deixar de ser abençoado é você. Não é o pastor, não é a igreja, até porque eu falei que, pelo amor de Deus, né? Você não é a última Coca-Cola do deserto. A obra vai acontecer, o fogo vai descer, mas quando você se disponibiliza para a obra, como Simão que emprestou o barco, quando você deixa o Senhor entrar no barco da sua vida, ainda que esteja vazio, quando você deixa o Senhor fazer a obra, você vive o que esse texto diz, que é essa pesca maravilhosa. Aí sim, aí tem tudo a ver. Genezaré, terra fértil, está tudo alinhado, como diz a irmã Edna, alinhado, os alinhamentos. Tudo a ver. A pesca na terra fértil está alinhado com Pedro pescando, está alinhado com uma grande pescaria, está alinhado de tão grande que abençoou outras pessoas. Tudo vai se alinhando, se encaixando naquilo que Deus tem para a sua vida. Irmão, hoje, no culto desta noite, não é culto de Santa Ceia, mas examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deus vai abrir os olhos do seu entendimento neste lugar. Existem áreas da nossa vida que estão em luta, em resistência. O Senhor vai trazer a clareza ao teu coração. Aleluia. Se está em resistência, Senhor, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho feito o que eu preciso fazer. Dado dízimo, ofertado, mas parece, irmãos, se não é luta espiritual, no sentido de que o diabo está se levantando como uma guerra espiritual de resistência, se essa resistência não é espiritual, essa resistência é a nossa desobediência. Ou você obedece e flui e vive aquilo que o Senhor tem para a sua vida, ou você vai continuar nos círculos da vida, né? Círculos viciosos. Sabe aquela pessoa que sempre está vivendo as mesmas coisas? Muda o ano, muda a estação, muda governo, muda de país, muda de marido, muda de esposa, muda de tudo, mas continue, irmãos, examine-se, pois o homem a si mesmo. Se não é o diabo, e o diabo a gente repreende com oração e com jejum, mas a desobediência nós só repreendemos tomando posicionamento, porque não adianta você orar, jejuar e não obedecer. Você vai ficar fazendo um trabalho aí que vai te desgastar muito. E aí a gente vê pessoas cansadas na obra, desgastadas. Se elas não estão sofrendo batalhas espirituais, elas estão em desobediência. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Começa a esquadrinhar, pede o Espírito Santo, Senhor, esquadrinha meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, porque eu não quero continuar do mesmo jeito, da mesma maneira. Não quero continuar vivendo as mesmas coisas. Irmãos, nós estamos em outubro de 2024. Deus pode fazer você viver tudo que você não viveu de outubro para trás, em outubro, novembro e dezembro. Aleluia. Até 31 de dezembro Deus pode fazer coisas maravilhosas, mas nós precisamos nos posicionar em obediência à palavra, porque senão, irmão, janeiro você vai lá, feliz ano novo, vai voltar a viver tudo de novo, como um ciclo. Nós, no nome de Jesus, nessa noite, precisamos entregar o barco das nossas vidas na mão do Senhor. Muitas vezes nós não vivemos pescas como essas, porque nós não deixamos Jesus entrar no barco. Nós não deixamos o Senhor fazer parte das nossas vidas.
Muitas vezes achamos que Jesus está limitado, a presença do Senhor está limitada apenas ao culto de domingo. Você vem aqui, ouve uma palavra, se alimenta, chora, mas na segunda-feira você volta para os mesmos vícios, vive as mesmas manias. Né? Não, irmãos, como João Pedro disse aqui, o pastor João Pedro disse aqui, para a eternidade. Você vai cuidando da sua vida para a eternidade. O que você vai semeando, fazendo é para a eternidade. E não, né, como diz a palavra do Senhor, não apenas neste mundo, mas no mundo no porvir. É para, irmãos, vai ajuntando, amontoando sobre, brasas vivas sobre a nossa cabeça. Quando nós obedecemos a voz do Senhor. Quando nós, no nome de Jesus, aceitamos a missão que Ele tem sobre as nossas vidas. Quando nós entendemos que Genezaré está alinhado com uma terra de fertilidade para quem escolheu obedecer a voz do Senhor. Porque você pode estar dentro de ambientes de fertilidade e ser infértil. Pode estar dentro de ambiente de prosperidade e continuar pobre. Pode, mas eu vou mudar de país. Se você não mudar a sua mentalidade, não vai adiantar de nada. Você precisa se converter no nome de Jesus. Não adianta, o problema não é o Brasil, o problema não é o seu trabalho, o problema não é o governo desta nação. O problema é que muitas vezes nós não deixamos Jesus operar cura nos nossos corações. Ficamos resistindo. E aí a gente fica usando como escape pequenas mentiras que ficam ali massageando o nosso ego. Eu vou sair dessa igreja porque só tem fofoqueiro. Irmãos, tem fofoca em tudo quanto é lugar. Permaneça. Se o Senhor te plantou aqui, permaneça no nome de Jesus. Porque eu não aguento mais o meu patrão. Seu patrão, às vezes ele não te aguenta mais. Mas ele te manda embora porque ele tem que pagar uma conta muito alta. Então, permaneça. Deixa Jesus fazer a obra no seu interior. Deixa o Senhor mudar você de dentro para fora. Porque não adianta você deixar cabelo crescer, usar roupa, né, como de assembleiano, como o irmão falou lá, né, em Cabo Frio. Não adianta. Vinícius, não adianta, irmão, se a conversão ela não vier de dentro. Se não mudar o que está dentro. Por isso que muitas vezes nós encontramos pessoas na hora religiosas, pesadas, cansadas, frustradas, porque são pessoas que não aceitam ser tratadas pelo Senhor, que não aceitam viver aquilo que Deus tem para fazer sobre as suas vidas. Mas Vinícius, eu sempre fui assim. Irmão, se você não se converter, me perdoe, mas você não vai morar no céu. Esses dias eu conversando com o irmão João Pedro, ele disse assim: irmãos, olha, eu falo uma coisa para os irmãos, ele disse assim: não hora uma hora, como que vai fazer para morar no céu? Quantas desculpas nós damos para não orar, para não ler a palavra? Esses dias eu sentei lá para assistir uma série. A série tinha 24 capítulos, é uma temporada, 24 capítulos. Eu assisti 12 capítulos assim. Cada capítulo tinha uma hora. Quando eu terminei de assistir, eu falei: agora eu estou cansado, vou dormir. Aí depois eu fiquei meditando. Gente, nem uma hora dei para o Senhor, de nada. Não orei, não jejuei, não li a palavra, nada. E aí quando a gente chega no culto, a gente quer dizer: porque o irmão está sem unção. Porque a equipe de louvor está sem unção. Irmãos, nós não vemos ao culto para pedir nada, nós vemos para entregar. Se você se abastece lá fora de lixo, de porcaria, quando você chegar aqui dentro, você vai entregar o quê? Lixo e porcaria. E aí esse lixo, essa porcaria é o quê? Espírito de crítica. Aí você fica criticando o culto todo. Porque o irmão errou na palavra. Porque o irmão tropeçou no culto. Irmãos, no nome de Jesus, primeiro o culto acontece lá na sua casa. Primeiro você vê o céu descendo lá na sua casa. Primeiro você fala em língua, marcha, cai no poder lá na sua casa. E aí quando chega na casa do Senhor, realmente, a Assembleia dos Santos. Que aí, né, tá todo mundo já pegando fogo e fica aí, né, vê o mover acontecendo na casa do Senhor. Mas primeiro você faz lá no teu secreto. Canta desafinado, chora, baba lá no teu secreto. E depois do culto, irmão, aí é natural, porque você já faz lá. Nós precisamos ser crentes
não apenas na casa do Senhor, mas lá fora, no nosso trabalho, na nossa casa, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé, o relógio ali. Glória a Deus.